Já abordamos, para a glória do nome do Senhor Jesus, praticamente todas as bem-aventuranças. Mas hoje estaremos abordando as últimas, para que assim estejamos avançando segundo a palavra de Deus e na segunda etapa do Sermão do Monte, né? Que esse sermão ele é dividido em três partes fundamentais. A primeira parte que traça o caráter do reino de Deus, o caráter de um cidadão do reino de Deus. E nós vamos encerrar essa primeira parte hoje, para darmos continuidade ao Sermão do Monte, mas agora trabalhando a justiça do reino de Deus, aonde vai ser exposto por Jesus questões extremamente práticas a serem vividas. E o tema de hoje, para a nossa reflexão, é a alegria em tempos de perseguição. Amém? E o que nós mais precisamos é verdadeiramente nos alegrarmos pela fonte sobrenatural, que é o nosso Deus e o que Ele promoveu em nossas vidas. Apesar de estar um pouco rouco devido ao uso, né, que eu tenho exercido da voz em grande escala, o Senhor nos dá a misericórdia de continuar pregando a sua palavra. E eu peço que os irmãos acompanhem do versículo 10 ao versículo de número 16. Mateus capítulo 5, do verso 10 ao 16, diz a palavra de Deus: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A alegria em tempos de perseguição é algo que é bem complicado, sim, de encontrarmos e entendermos, se nós buscarmos pelo o que é natural, se nós buscarmos pelo que é racional, porque a alegria em perseguição não é uma coisa natural. A alegria no meio de tribulação não é algo natural. Mas é exatamente isso que Cristo veio promover em nossas vidas. Ele veio promover um reino sobrenatural, o qual ele diz que somos cidadãos desse reino, de maneira que nós já participamos da realidade do reino de Deus, amém? Então, por isso, dentro dessa realidade, ainda que em tempos de profunda perseguição, a igreja pode se alegrar, a igreja pode celebrar, porque Deus continua sendo Deus. E eu preciso entender que essas bem-aventuranças que foram abordadas agora, todas elas estão falando de tribulação, calúnia, perseguição, apontamento, injustiça. E elas estão falando em dois critérios diferentes que nós vamos perceber agora. Nós precisamos entender a natureza da perseguição, a natureza da oposição a Deus, porque o Senhor Jesus deixou muito claro que segui-lo seria correspondido com perseguição. E por que
devemos nos alegrar? Como devemos nos alegrar? Através de uma convicção de fé, através de uma certeza. E a primeira certeza é essa, que a perseguição revela Cristo em mim. Eu preciso entender que quando estou sendo perseguido, quando a igreja está sendo perseguido, Cristo está sendo revelado na minha vida. Mateus 5,10 que diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vimos que cada bem-aventurança acompanha uma promessa, e essa não é diferente. Só que essa promessa repete a mesma sentença que os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E nós já vimos na bem-aventurança que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual é a definição de justiça dentro do contexto do Sermão do Monte? Que a definição de justiça não é o ato da justificação, ou seja, a justiça de Cristo imputada, transmitida, transferida ao homem. Mas o conceito de justiça dentro do Sermão do Monte é o estilo de vida que Cristo nos ensinou. São as práticas do dia a dia, diferente do que o mundo vive, em contraste com o que o mundo vive, em contraste com seus interesses, de maneira que luz não tem comunhão com trevas, e aonde houver trevas e luz vai haver um choque. Por isso Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. E dentro de uma mesma casa haverá inimigos, porque um se levantará contra o outro. Não porque Jesus tem um discurso de ódio, pelo contrário, mas porque o estilo de vida cristão é completamente diferente do estilo de vida mundano. E quem tenta ser amigo do mundo, torna-se verdadeiramente, por um ato até mesmo mecânico, imediato, inimigo de Deus. Então não tem como estar dentro de casa, alisando a cabeça do inimigo, a cabeça do pecado, a conduta reprovada. Se você for testemunha, se você for luz, as trevas vão se acomodar e vai reagir te perseguindo, te caluniando, dificultando a tua caminhada, tentando caluniá-lo e tentando expor em você uma imagem deturpada e manchada. E você precisa saber no que consiste a tua alegria, porque senão você vai viver profunda tristeza. Muitos cristãos estão tristes servindo a Deus, porque ainda estão esperando encontrar sua alegria no mundo. Ainda estão esperando encontrar sua alegria nas circunstâncias. Em 2 Coríntios 12:10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. É a declaração feita pelo apóstolo Paulo. Ele diz: eu sinto prazer. Isso significa satisfação. Ele se sente preenchido, ele se sente realizado diante das fraquezas, das injúrias, das necessidades. Mas por quê? Porque ali ele manifesta uma força sobrenatural, a revelação de Cristo em seu viver. Porque somente Cristo na nossa vida nos dá estabilidade, força e equilíbrio para superar a perseguição. E quando olha para você superando e vencendo e avançando, só podem ver uma pessoa: Cristo Jesus. Em Marcos 10:29-30 diz: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos,
ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos, com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Jesus nunca nos deixou enganado, nem nas promessas de bênçãos, nem nas promessas de providências. Ele disse: aquele que abandona tudo e deixa tudo por amor a mim, receberá no tempo presente 100 vezes mais. Aí ele dá a lista. Só que para não esquecer, não ficar meio desnorteado da realidade, ele disse: mas com perseguição. 100 vezes mais em casas, com perseguição. Em irmãos, com perseguição. Em irmãs, com perseguição. Em mães, com perseguição. Em campo, em filhos, com perseguição. Em campos, com perseguição. Quer a tua bênção, vai receber, mas com perseguição. Quer iluminar, vai ser iluminado, mas com perseguição. Quer pregar o evangelho, vai pregar, com perseguição. Quer resposta de Deus, Ele vai trazer, com perseguição. Porque essa é uma marca do contexto em que nós estamos vivendo como peregrinos nesse mundo. Um mundo que persegue tudo que se chama por Cristo. Observe as pessoas que estão neste tempo, sóbrias ainda, que raciocinam, conseguem enxergar dentro de uma manipulação tão grande, filosófica, política, para manipular a massa de uma forma assustadora, para que, através do medo, do pavor, elas deixem de ter temor a Deus, deixem de buscar a presença do Senhor, deixem de encontrar em Deus, devido à perseguição, a resposta. Mas a nossa alegria continua em Jesus, mesmo que por Ele venham diversas perseguições, que para nós como igreja não pode ser surpresa, porque elas revelam Cristo em nossa vida. Se você não está sendo perseguido, e quando eu falo perseguido, eu estou falando da tua fé, eu não estou falando perseguido por mal conduta, eu não estou falando perseguido por uma falta de definição, eu estou falando perseguido porque a tua fé está sendo bombardeada na mídia, por pessoas com grande poder de influência social, por sistemas visíveis e ocultos, que estão a cada dia dificultando mais a pregação do Evangelho e a sua propagação. Eu digo, a nossa fé está sendo perseguida, mas Cristo está sendo mais revelado em nós. Está ficando cada vez mais claro que quem habita em nós é Jesus Cristo, porque as obras dele são inegáveis. A segunda verdade que eu preciso me apegar e entender segundo as Escrituras é que a perseguição revela Cristo no mundo e para o mundo. Mateus 5,11 diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Atos 9,4 diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Qual é a ligação? Qual é a ligação disso? Vejam, o texto bíblico aqui, o primeiro que nós citamos, fala sobre sermos perseguidos por causa da justiça. E justiça é o quê? As obras ensinadas por Cristo Jesus, amém? Então nós escolhemos obedecer. Ninguém faz a vontade de Jesus por osmose, ou seja, automaticamente eu começo espontaneamente a fazer as obras de Deus. É assim, eu escolho. Eu vejo uma situação e ali se tem a oportunidade. Jesus agiria assim,
nós naturalmente agiríamos assim, o mundo, o que é natural. Aí você tem uma escolha. Quando você age como Cristo, você está revelando Cristo no seu viver. Só que agora Cristo sutilmente parece que repetiu a sentença da bem-aventurança, mas não. Ele diz: quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Agora ele fala dele diretamente. Por minha causa vos injuriarem, por minha causa vos caluniarem. Porque quando Jesus veio para estabelecer o seu reino, não foi apenas em nossos corações. Porque se o reino de Deus ele fosse estabelecido apenas em nossos corações, nós não veríamos evidências externas deste reino. Mas quando nós estamos louvando aqui, a gente começa a ver em nós, externamente, na nossa pele, nas nossas sensações, nos nossos olhares, expressões, que começam a ser conduzidas e tomadas pelo poder do reino de Deus. Quando a cura, como houve, de colocar algo para fora, vomitar, isso são expressões externas, que evidenciam o poder de Deus. Que Jesus mesmo disse: se eu expulso demônios pela mão de Deus, então é chegado o reino de Deus. Ou seja, as evidências externas, elas revelam o rei deste reino. Elas revelam o autor que inaugurou o reino de Deus em nossas vidas. Elas revelam Jesus Cristo para o mundo. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, quando Saulo prendia os cristãos, achando que com isso estava fazendo a coisa certa, Jesus se revelou a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque as nossas obras não revelam só Cristo em nós, dentro do nosso viver, mas revela Cristo neste mundo, no ambiente externo, porque os céus proclamam a glória de Deus, amém? Porque a promessa de Deus diz que a glória do Senhor encherá a terra como as águas. E para projetar a glória de Deus, que está dentro dos vasos de barro, declara Romanos, que Deus ele colocou a sua glória em vasos de barro para que a glória fosse somente dele. Então, para a terra ser cheia de glória, o que está dentro precisa ser externalizado, precisa ser lançado diante das pessoas, diante deste mundo. Porque quando sou perseguido, quanto mais na história a igreja foi perseguida, mais o evangelho se expandiu. Quanto mais a igreja foi maltratada, o evangelho chegou em nações diferentes. Porque este é o efeito da perseguição. Quanto mais perseguição, mais Cristo é revelado no mundo, mais Cristo é manifestado neste mundo. Existem relatos missionários de aldeias cujo nome do Senhor Jesus nunca nem chegou e foi mencionado, mas de pessoas, crianças que começaram a sonhar com um nome. Eles sonhavam com um nome até que observaram que aquele nome era o nome de Jesus e que aquela pessoa era a pessoa de Jesus se revelando. E eu digo, Deus está se revelando em nosso tempo. Deus está se revelando dentro do que estamos passando nesse tempo de tribulação e de perseguição. O mundo está, por voluntariedade ou por uma questão de ser inegável, reconhecer que só o Senhor é Deus. Porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará, reconhecendo que Ele é Senhor. A terceira verdade que nós precisamos nos apegar na palavra de Deus,
para permanecermos em alegria, em paz, em equilíbrio, diante da perseguição, é que a recompensa é maior que a perseguição. A palavra diz, no versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. E em Romanos 8:18 diz, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Todo o sofrimento, se nós pegamos as duas primeiras verdades, que através da perseguição Cristo é revelado em nós, e Cristo também é revelado para o mundo, no mundo, através das nossas obras, sim, através das ações que espontaneamente o Senhor tem, que vai além do nosso querer, que vai além do nosso pedir, porque Deus, Ele age também independente de nós. Como eu já disse, a natureza revela a glória do Senhor. Mas o Senhor tem para nós, desde o início que começamos as bem-aventuranças, promessas, recompensas. E essas recompensas são incomparáveis, porque a dor e a perseguição é natural, é no campo passageiro, passará, mas a promessa é eterna, a recompensa não passará. A recompensa está firmada na eternidade. Acontece que o medo da morte, em um grau de extremo, em um grau de divulgação, de propaganda, as pessoas começam a ter medo da morte e esquecer a natureza da fé cristã. Que o cristão que tem medo da morte e anda com medo da morte, é um cristão vazio da verdade do Evangelho. Não é que ninguém vai procurar morrer, não é isso. Não é que nós estamos preparados para morrer naturalmente, não é isso. Mas medo nós não temos, porque nós temos certeza da nossa recompensa. E a recompensa do povo de Deus está na eternidade. A nossa morada não é aqui, a nossa casa não é aqui. Jesus diz, olha, vocês não são do mundo. Por isso o mundo vos odeia, porque se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, porque seriam semelhantes a eles. Mas por não serem do mundo, o mundo vos persegue, o mundo vos odeia. E quando diz mundo, diz todo aquele que pertence ao mundo. As injúrias, as perseguições, as mentiras, elas, diante de um bom testemunho, só engrandecerão o teu galardão. Quanto mais você suporta, quanto mais você persevera, o Senhor garante galardões nos céus. Até hoje, um dos mistérios mais profundos, tanto para o conhecimento geral do Evangelho, como para teólogos que se aprofundam, é o mistério dos galardões. Ninguém explica o que é, mas é precioso, é real. E é a única ação de Deus que está atrelada às obras. Ou seja, as tuas obras são medidas em galardões. Existe até naturezas de galardões diferentes. Diz a palavra que quando você ajuda um profeta, você ganha galardão de profeta. Existe natureza de galardões, glórias de galardões diferenciadas. Mas o que importa dizer é que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, está reservando o melhor, está reservando uma grande surpresa para o dia do encontro final, para o dia do encontro celestial, para o momento tão esperado da fé cristã, que é o encontro com o Rei da Glória. E para encerrarmos, precisamos entender que a perseguição é uma oportunidade de conduzir pessoas a Deus. Vós sois o sal da terra,
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E eu deixei também o texto de Salmo 69, onde você pode ver esta verdade, que a perseguição traz um ambiente de oportunidade na presença de Deus. Eu preciso enxergar que a tão intensa perseguição, que tudo, as tribulações, as dores presentes, elas estão dando uma oportunidade para anunciarmos Cristo. Está nos dando uma oportunidade para pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão inegavelmente e sem até alternativa de reconhecerem que há algo que está além das suas próprias forças, e que o mundo não está sob o controle de tudo, que os grandes e poderosos, a ciência não tem o controle de todas as coisas, que os governos dos homens também não almejam o bem da humanidade, não, mas aquele que almeja o bem de todos é Jesus. O governo que é justo é o governo do reino de Deus. E hoje é tempo de aderirmos, aceitarmos e buscarmos uma nova e excelente cidadania, a cidadania dos céus. Sermos cidadãos dos céus significa entrar numa nova realidade por meio da regeneração, do novo nascimento, aceitando Jesus como Salvador, seguindo os seus ensinos, praticando as obras, de maneira que o sal da terra, que em sua função natural é preservar, é impedir o avanço da putrefação, da decomposição, é por causa da igreja, é por minha causa e por tua causa, que muitas pessoas à nossa volta já não viram coisas muito mais terríveis acontecendo. É por minha causa e por sua causa que familiares, conhecidos, amigos, colegas, pessoas que tanto receberam orações, não viram situações de catástrofes e ruínas, porque a igreja é um sal que preserva a destruição, ela contém, ela impede. A igreja está na terra ainda, mas a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto, porque no momento a igreja será tirada, a igreja será arrebatada, e a tão perseguida, caluniada, será almejada, será procurada, mas não a acharão. A tão perseguida, que tentam silenciar, uivarão para ouvir a voz do povo de Deus, bradando em poder. Mas só os santos na glória, contemplando o som do coral celestial, ouvirá a voz daqueles que um dia perseveraram, que um dia buscaram e lutaram, que um dia se esforçaram e permaneceram diante das impossibilidades. Não tenha medo, porque a tua natureza é a natureza de Deus. Vós sois a luz do mundo. Luz na palavra de Deus
é sinônimo da glória de Deus. A glória de Deus é manifestada em luz. Quando a palavra diz: vós sois a luz do mundo, é porque a única luz que esse mundo enxerga ainda são as nossas obras que glorificam ao Pai. A igreja tem um valor, mas não espere que esse valor seja entendido pelos homens. A igreja tem uma credencial única que o mundo nunca vai reconhecer, mas ele vai entender quando a igreja, assunta aos céus, chamada para a eternidade, o mundo vai entender qual era o nosso papel. O mundo vai entender. Por isso, nesta hora, vós que sois a luz do mundo, brilhem com as obras de Cristo Jesus. Brilhem onde estiverem, vivendo e praticando as obras de Cristo. Porque não se pega a luz e esconde debaixo do alqueire, mas põe no velador para iluminar toda a casa. É impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque a luz revela a presença dela. Esconder a luz num contexto de batalha, como era no contexto de Israel, significava um ato estratégico para não ser visto pelos inimigos. Por isso, existia o ato de ocultar toda a luz em fogo, para que os inimigos não vissem que ali estava um grupo de pessoas. Mas Cristo está dizendo: o inimigo vai te ver de um jeito ou de outro, porque a tua luz ilumina toda a terra. A igreja está conectada porque ela é um corpo ajustado e bem harmonizado pelas suas ligaduras através do Espírito Santo. Essa luz está conduzindo pessoas para Jesus, como um farol que no meio das densas trevas, quem vê um foco de luz, para essa luz caminha. Perseguição é a oportunidade de conduzir pessoas a Cristo. Por isso, iluminem, e que as suas obras, que a obra do povo de Deus, revele a glória do Pai. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Santo Deus poderoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que tu tens feito, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos vivendo este tempo, Deus. Quantas vezes não estava entendendo, quantas vezes os problemas falaram mais altos ao meu coração, os novos desafios até me assustaram, mas eu te agradeço pelo privilégio de viver esse tempo, pela perseguição, pelas afrontas que esse mundo tem direcionado ao teu nome, através das nossas vidas, através do povo de Deus espalhado pela terra. Jesus, te aguardamos em expectativa de fé e alegria, em esperança, e enquanto te esperamos, iluminamos e preservamos. Aleluia. Porque ser perseguido significa que não somos deste mundo e que o céu é nosso, que o reino é nosso. Porque se estão tentando fechar tuas igrejas e calar o teu povo, é porque o nosso lugar, está deixando claro, não é aqui na terra. O nosso lugar é com o Pai Celestial.
Aleluia. Obrigado, Jesus. E eu clamo, Espírito Santo, fortalece teus filhos agora, com unção, com fé, ousadia e intrepidez, para perseverarem até o fim, por amor a Ti, revelando a glória do Senhor, em nome de Jesus.